Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Conversa Diária, aqui no nosso bate-papo leve e descontraído. Temos muitas histórias bacanas para trazer para você. E o nosso convidado de hoje, ele é um sonhador. Isso mesmo, veio para a cidade, aqui para Bauru, para jogar futebol. Porém, a sua trajetória mudou e ele foi para o segmento empresarial e ainda atuou como vice-prefeito na nossa querida Bauru. Nós vamos conversar com Antônio Carlos Gimenez, mais conhecido como Toninho Gimenez. Toninho, seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Costumo dizer que aqui é uma conversa entre amigos, fique muito à vontade e obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês. E até para a gente conhecer um pouco sobre a sua história, gostaria que você se apresentasse para nós, né, sobre a sua infância, como chegou também a Bauru. Conte para nós aí, né, sobre a sua história. Bem, eu começamos quando eu tinha na idade de 20 anos, ainda garoto, 19 para 20 anos. Minha família era muito pobre, acabou se mudando do Paraná para cá, porque eu nasci em Bariri, me criei no Paraná e hoje sou um cidadão bauruense, né? Mas se mudaram para cá até porque a gente tinha parentes aqui e naquela época, muita dificuldade financeira, foram vindo para cá, veio minha irmã, depois veio meu pai, e minha mãe, mais outros irmãos. Eu tinha um irmão, outro que eu tenho, um irmão gêmeos, já estava na estrada, porque ele trabalhava, já era gerente de Pernambucana, tal, nem ficava em casa mais. E a gente acabou vindo para Bauru. E eu jogava futebol na minha região lá, e acabei sonhando também querer ser jogador de futebol. Vim para cá e fui tentar minha vida no Noroeste, fui pedir emprego na Bauru Painéis, naquela época, em 74, 75. Já existia a Bauru Painéis e eu não me deram emprego lá, mas depois de 80, que aconteceu que eu acabei assumindo lá. E no Noroeste, eu treinei na época, era o Bolão, que era o responsável pelo Noroeste naquela época, né? E eu treinei lá quase 2 anos e tal, e aí eu tive que parar para poder trabalhar, para ajudar a poder ajudar a família, né? E aí o sonho de ser jogador, mas não sou frustrado, eu tentei, mas joguei bastante futebol depois, assim, como amador. Bacana, e qual que era a posição como jogador? Eu era goleiro. Goleiro, era um bom goleiro? Assim, eu acho que no futsal fui mais famoso no futsal. No campo, assim, eu até que era até os 20 e poucos anos um bom goleiro, depois eu acho que não era considerado um bom goleiro, assim. Eu estou achando que o senhor está sendo modesto, porque eu já estou sabendo de uma história que o senhor foi, inclusive, contratado pela Globo para que pudesse jogar no time deles. Conta essa história pra gente. Mas aí foi futsal também, né? Uhum. Isso foi antes da Bauru Painéis, eu acho que eu estava um pouquinho parando no Noroeste e tal. E a Globo ia disputar um campeonato, na época, acho que era a TV Bauru aqui, chamava Campeonato Global, e só podia jogar funcionário. E aí o seu Bueno, que era o diretor na época aqui, e os meninos, eu era amigo de todos os meninos lá, eles falaram, contrata aí o Toninho Paraná aí, então registra ele aqui e põe para jogar. Aí foi a primeira vez que eu fui para São Paulo, né, fomos de trem, primeira vez que eu andei de avião, fui de avião para o Rio de Janeiro. Eu nunca esqueço que naquela época estava gravando a novela Estúpido Cupido, né? E a Globo tinha acabado de pegar fogo lá, né? É uma recordação assim, que a gente foi conhecer a gravação lá. E a gente chamou muita atenção a área que tinha queimado lá na Globo, na TV Rio, lá naquela época. E o senhor jogava também na mesma posição, como goleiro? Sempre foi como goleiro. E como que foi essa experiência de estar junto com outras pessoas que também apaixonadas por futebol e indo para outros lugares? Porque o senhor não jogou somente aqui em Bauru, foi para outros locais. E como que foi essas experiências? Aí jogamos assim no futsal aí, né? No futebol de campo não. Aí quando eu parei com o campo, eu já estava aí na década, já chegando em 80, por ali um pouco. Os presidentes, eu era muitos meus amigos, eu era pintor, naquele tempo a gente pintava os painéis do estádio, né, à mão, e eu acabei assumindo esse compromisso com ele, fui diretor de marketing e tal, e assumi as pinturas, vender a publicidade no estádio, né, naquela época, e eu fiquei sempre envolvido no Noroeste. Aí, voltando assim do Noroeste,
continuando com a vida com o Noroeste, né, da minha história lá. Aí, depois, fui diretor de futebol, fui vice-presidente, fui presidente algumas vezes. E eu te digo assim, quer dizer, eu fui lá para tentar jogar, não virei jogador, mas eu nunca saí do Noroeste até hoje, né? Todas as etapas ruins, boas do Noroeste, eu estive assim, sempre ligado ao Noroeste. Bacana. O senhor pode até falar com propriedade de jogador também, a presidente, né? O senhor jogou também o senhor assumiu também esse cargo? Presidente, conselheiro, eu sou até hoje. Conselheiro. Mas presidente, fui presidente do conselho, fui presidente do... Conta pra gente os bastidores, para quem não conhece, como que são os desafios e as alegrias também. O Noroeste foi sempre muito difícil, passou por etapas muito difíceis, né? Hoje nós temos a felicidade de ter a família Mandalito e o Reinaldo Rodrigo e os seus sócios que assumiram o Noroeste com uma SAF e tal, mas o Noroeste vinha da época da ferrovia, né? Naquela época todo mundo que trabalhava no Noroeste do Brasil era sócio do Noroeste, então você tinha uma receita lá que vinha para abastecer o Noroeste. Depois isso foi acabando, né? Depois veio a compra do estádio, o estádio ficou para o Noroeste. Aí veio a época dos bingos, tentou um pouco. Depois saiu do bingo, passou outra fase difícil. Depois veio o seu Damião Garcia, depois, né, o último aí que veio, que a família Damião começou a pôr dinheiro, porque o time de futebol é feito por dinheiro e resultado, o futebol profissional, né? Se você não tiver uma pessoa estruturada que possa gastar lá um pouco e perder um pouco de dinheiro, você não vai a lugar nenhum. E hoje, felizmente, nós temos o Noroeste hoje estruturado com uma empresa, né, a SAF hoje, o Reinaldo com uma cabeça muito boa, mais jovem e tal, e sonhador, isso é importante também, né? E estruturado para poder suportar, porque às vezes você tem que botar dinheiro e às vezes consegue tirar e às vezes não consegue tirar também, né, o recurso de lá. Na maioria, se você voltar para trás, todos os presidentes passaram por lá, né, ou que se envolveram diretamente com o Noroeste, colocaram dinheiro e não recuperaram, né? E o senhor, para a gente até fechar também a parte que o senhor jogou pela Globo, ficou 2 anos nesse período? Eu fiquei 2 anos registrado, E aí o campeonato, a gente acho que jogou dois campeonatos lá. Aí depois trocou a diretoria, eu fui dispensado lá também, não tinha sentido, né, porque eu estava lá só para jogar, mas isso me deu uma ajuda muito grande. Era época que eu não tinha ainda nem uma bicicleta para poder andar, nem uma moto. Eu comprei a minha primeira motinha até financiada pago com o dinheirinho que eu recebia da Globo naquela época, mas eu já estava trabalhando, né, no meu ateliê, pintando e tal, e aí me ajudou um pouquinho a crescer na vida até eu passar para a década de 80, né, em 80 que eu vim assumir a Bauru Painéis e aí fui descobrindo outros mercados. Interessante, como jovem, está na cidade em busca de uma oportunidade no futebol, encerra ali com a Globo, continua com o Noroeste, ainda continua com os vínculos, isso é muito importante, e também o futebol acaba sendo um sonho para muitos jovens. Como que o senhor vê a realidade hoje em Bauru, para esses jovens sonhadores também? Qual que é assim, a motivação que o senhor deixa, assim, uma frase para esses jovens que buscam uma oportunidade, assim como o senhor, um sonho? Embora o senhor mesmo já mencionou, não fui frustrado, segui outros caminhos, nós vamos falar já, que é na parte empresarial que o senhor trabalhou na parte de pintura, enfim, e teve as suas conquistas. Olha, a primeira coisa que o jovem tem que ter, ele tem que sonhar, mas tem que ter fé, né? Que o sonho e a fé são duas coisas que você não vê, você não enxerga, mas você busca, você corre atrás, não é isso? Se você tem sonho e tem fé, você sempre vai alcançar algumas coisas, independente de ser jogador de futebol. Lógico que jogador de futebol é que nem artista, que nem tocar violão, que nem cantar, né? Todo mundo gostaria de ser artista, famoso, tocar, cantar, tocar violão. O jogador, você tem que ter o talento, é uma coisa que vem de Deus ou vem, né, genética, né? Não sei, então, talvez que o cara faça assim, porque hoje nós temos muitos jogadores sequer do olho do pai, o pai até brigava, perdi até alguns amigos, pô, você não bota meu filho lá, tal. Não sou eu, é ele que tem que se colocar lá, né? Porque se ele, às vezes ele quer muito, ele tem que ter o dom também, né? Do futebol. O dom é a dedicação, arrisco dizer também, principalmente a dedicação. Se você tiver o dom e não querer, você não vai a lugar nenhum. Isso para qualquer área. Porque o jogador de futebol, qualquer área. E o jogador de futebol é um kit
né? É o dom, é a dedicação, é a vontade, né? É ser atleta, porque se não for atleta, você não vai virar jogador. Você pode ser muito bom até de bola, mas se você começar a beber, fumar e ir para a noitada, você não vai virar um atleta, né? Ainda mais hoje que o futebol é muito mais o preparo físico, tudo isso hoje, né? Então você não chega a lugar nenhum. E na profissão também é mais ou menos assim, né? Porque, como diz o slogan do Marcos Pontes, faça sempre melhor o que esperam de você. Aí você chega a algum lugar, né? Se você for lá num trabalho e você não fizer o melhor, né? Que você, os caras estão esperando isso, você faz muito melhor. Se você decepcionar, então aí você não chega a lugar nenhum. E falando sobre fazer o melhor, o senhor já trouxe aqui a informação que o senhor trabalhava com pintura, e era pintura de parede. Né? Comecei pintor de parede, virei eletrista, né? Trabalhando assim. E aí foi o que me ajudou a sobressair e subir na vida, porque quando eu assumi o negócio da Bauru Painéis, que era uma empresa quebrada, hoje ser empresário já é muito difícil. O senhor era funcionário já da Bauru Painéis ou não necessariamente? Não me deram emprego lá. Não me deram emprego quando eu fui pedir emprego. Até fui lá fazer alguns bicos lá, chamava de bico, né? Aí fui trabalhar com um rapaz, há pouco tempo virei sócio, depois eu montei meu ateliê. Eu tinha minha empresinha que pintava, na época, uns copão de lixo que se vendia, então era tudo pintado à mão, fazia placa, painel, ele pegava uns negócios da BR Petrobras na época. E depois, em 80, os caras me chamaram, você não quer ficar com a Bauru Painéis? Eu falei, fico. Aí foi com a cara e a coragem também não tinha dinheiro. Eu falo que só deu certo porque eu vendia, pintava, ia instalar, dirigia o caminhão, né, ia instalar com os funcionários e tal. E o senhor teve um sócio também que contribuiu e que até hoje vocês trabalham Edgar, juntos. Estamos 45 anos juntos, né? O Edgar era pintor na época lá da empresa. E quando eu fui lá, o cara, eu te vendo, você ficou metade, mas metade se dá para o Edgar. Eu falei, tá bom, eu já conhecia o Edgar, né? Então a gente começou nós dois juntos, né? E como que foi iniciar esse empreendimento? Porque, embora o senhor já tinha uma noção como fazer, mas há também uma gestão para trabalhar, uma cartela de clientes. Como que foi esses desafios, né, esse novo momento da sua vida como empreendedor? Então, vou dar um pouquinho a receita. Eu falei para você que a gente tem que sonhar, ter fé, né, acreditar. E o sucesso do negócio da maioria dos empresários que saem, chama-se enxergar o que ninguém enxerga, né? Então é uma visão cega, ninguém enxerga. Então quando você enxerga o que ninguém enxerga e você consegue fazer sobressair, você consegue sair primeiro. Então é a visão de ver o que ninguém está vendo, né? E eu, quando vim para Bauru Painéis e tal, e a gente estava aqui, falei, puxa, eu não conhecia São Paulo. Aí quando eu fui conhecer São Paulo, aí você começa, nossa, em São Paulo, né? Fui numa agência de publicidade, tinha 300 funcionários, chamava Macan Erickson. Falei, nossa, eu quero ter dinheiro para mídia aqui, né? É muito dinheiro para... E aí eu comecei, tive a ideia de se aproximar das rodovias mais próximas de São Paulo e tal. Aí eu tinha um cliente que era a Toalha São Carlos, que tinha lançado, eu estava já fazendo alguns painéis para ele, lançou uma toalha que era de praia, ele falou que era um painel na Imigrante, e eu comecei a entrar lá. Então, quando o pessoal de São Paulo acordou, eu estava entrando na Imigrante, eu tenho até hoje ali, um corredor ali perto da represa, os totem lá. E aí foi me expandindo fora, né? Hoje eu vivo mais daquela região de Campinas, né? Um pouquinho de São Paulo, 100 quilômetros, não dentro de São Paulo, porque não pode, mas daquela região. E aí, com o tempo, foi transformando muito o meu negócio, né? Quando eu comecei, a gente fazia placa só para Volkswagen, Ford, não sei o quê, Bem-vindo a Bauru, Baurucar, na época era só isso. Depois foi mudando, isso já não existe mais, foi saindo outro. Hoje eu ia muito focado mais nos empreendedorismo da rodovia, né? Servia um pouco mais os shopping da rodovia, os postos de serviço e tal, que são os principais clientes. Quando o senhor menciona enxergar o que ninguém enxerga, também posso complementar, acreditar nesse projeto, no que está vendo e dar sequência. Porque às vezes pode enxergar, mas não dar continuidade. É importante também ter a atitude de
Qualquer coisa Interação. na vida que você começa a querer muito, né? Eu falava para os garotos, você quer ser jogador? Então pega uma bola, dorme com ela. Você tem que sonhar com a bola. Se você já é bom, então sonha com a bola, né? E quando você tem uma coisa que você quer que aconteça na sua vida, você não tira ela do seu foco. Você fica com ela no teu foco, ficando foco. E às vezes tem que ajoelhar um pouquinho também, pedir a Deus, porque aí entra a fé e as coisas começam a acontecer. É lógico que às vezes tudo acontece no momento de Deus, né? Mas você tem que fazer a tua parte, né? Eu quero conquistar um cliente, eu tive cliente que eu fiquei 20 anos, eu falava, namoro de 20 anos para conseguir conquistar o cliente, né? E aí, quando conquistou, ele falou, e agora? Eu falei, quantos anos vamos fazer o contrato? Eu falei, agora é vitalício. Fiquei 20 anos para conquistar, botar um painel, você não vai quebrar, não vai fechar nunca. E nós vamos ser um contrato vitalício. E o senhor imaginava chegar na potência que tem hoje, expandindo, né, para o Brasil todo, embora o senhor foi para outro estado, foi analisar, buscar referências também, mas o senhor imaginava que o senhor estaria com um empreendimento no Brasil todo? Na verdade, assim, eu não estou no Brasil todo, né? Já pesquisei, fui pesquisar o Nordeste, pensando que eu ia para lá. Ou boa parte no dele, Sul, o senhor está. né? Já tive, assim, algumas cidades, porque é o seguinte, o meu negócio não adianta eu ir para um lugar que já está cheio de gente que faz o que eu faço, e não faz tão bem que eu faço e cobra muito barato. Então, não adianta. Então, eu comecei a focar uns clientes vitalícios. Fui lá para Uberaba, instalando uma peça lá. Na verdade, eu não instalei uma peça lá, eu instalei um cliente lá. Aí eu vou lá para BH agora, que eu tenho um projeto na Fernão Dias, para explorar a faixa lá. Vou lá colocar uma peça, mas já vou praticamente instalando um cliente lá. Então, hoje a gente trabalha muito assim. Então, é um trabalho personalizado também. Vou dar um exemplo. Então, quando inaugurou o Shopping Dom Pedro lá em Campinas, a gente colocou um painel do Shopping Dom Pedro, aí veio as marginais, tivemos que colocar um painel, Shopping Dom Pedro, entrada a 300 metros, aquele totem, né? E ele não vai sair lá de nunca, porque a marginal, o cara tem que entrar ali, andar 3 quilômetros na marginal para ir no Shopping Dom Pedro. E esse cliente vão renovando comigo, e assim, ele com Lago Azul, Serra Azul, com os outlet, com frango assado, né? O senhor é um sonhador que busca concretizar os seus sonhos, posso dizer assim. Sim. Olha, nós vamos continuar conversando, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Está gostando do nosso bate-papo? Então não saia daí, voltamos já. Voltamos com Conversa Diária, falando com Toninho Gimenez. Toninho, falamos aí sobre sonhos, a sua vinda para Bauru, vamos falar sobre família. Inclusive, mencionei sobre netos, o senhor abriu aquele sorriso. É pai de quantos filhos, netos, esposa? Como chama a esposa? Rose. Conheci a Rose. Ela trabalhou um bom tempo comigo. Hoje ela tem uma empresinha de outdoor também, né, que chama Cidade de Outdoor, né? Depois nas divisões dela com a irmã, tal, minha filha lá. Eu tenho 2 filhos, a Samanta e o Felipe. Eu já tenho 2 netos, né? Tenho o Antônio, que é da Samanta, que fez 15 anos. E tem o Miguel, que é do Felipe, que tem 5 anos. Dizem, assim, ser pai, ser mãe é muito bom, mas dizem que ser avô é aquele momento só de mimar, é verdade? Assim que o senhor se comporta também com o resto? Ser pai 2 vezes, né? O avô só estraga, tem que educar os pais, né? A verdade é essa. É assim mesmo. Bacana. Mas sou muito grato à família e, assim, agradecer muito, porque a família também me ajudou muito, né? A Rose, estamos há 44 anos, né? E nessa vida minha, muito fora de Bauru, né? Sempre viajando, ou a trabalho, ou depois viajei muito com o Noroeste também, né? Fui diretor e tal, o Noroeste acompanhava o time de futebol, e às vezes fim de semana, e a Rose segurou muito o Rojão. O tempo que o senhor tem aí, né, me corrija se eu estiver errada, de Bauru Painéis, é o tempo mais ou menos aí com a família também, 44 anos. Então, como que é dividir aí, inclusive, essa questão empresarial com a família? Não foi muito difícil, até porque a Rose sempre trabalhou também, né? Ela trabalhou comigo, depois, quando ela saiu da empresa,
A gente já montou uma empresinha para ela, tal, e ela sempre dedicada a esse negócio, né, de trabalho. A Rose muito focada, né? Então, em fazer as coisas acontecerem. E foi muito bom. Muito bom. E falando sobre gestão agora, mas gestão pública. O senhor foi vice-prefeito aqui em Bauru. Comente a respeito desse período e a trajetória e como foi essa experiência. E, na verdade, eu entrei na política meio por acaso, né? Acho que eu estava contando para você que quando saiu Cidade Limpa São Paulo, né, que acabou com a mídia exterior e tal, a gente foi atrás de um líder para nos dar um suporte, né, na nossa legislação de painel de mídia exterior, de outdoor, de painel. Porque sempre teve outra cidade, até hoje tem outra cidade querendo implantar Cidade Limpa, já tive alguns PL falando em estrada limpa, né? Depois vem as concessionárias que querem explorar a faixa de domínio. E aí, quando a gente foi escolher, fomos conhecer o Campo Machado na época. E o Campo Machado, na primeira reunião, já falou: não vou defender paineleiro, né? Aquela painel que a gente falava, quero defender o PTB, vocês se filiam o PTB, e aí nós vamos falar, eu vou defender vocês. Tal. Eu sei que tem uma estrada limpa assim, eu conheço tal. E a gente acabou se filiando, ficando amigo dele, divulgando um pouco, bastante a imagem dele, ajudando nas eleições um pouco ele. Ele foi muito fiel a gente, né? Até morreu ano passado. E a política acabei infiltrando, não sei porque um dia ele me chamou lá, você pega o PTB lá, que tem um cara lá, não quero mais ele, você vai ser o presidente do PTB lá. Falei, puxa, não, eu acabei sendo presidente do PTB por um tempo. Aí, no outro tempo, falou, agora eu preciso de um prefeito, um vice lá. Você ou me arruma ou vai ser candidato. Aí, puxa vida, aí arrumamos um rapaz aí para ser candidato e tal. E na época tinha um outro rapaz com a gente, falou, estamos meio que aí arrumamos, vamos falar com o Gazeta. O Gazeta queria ser candidato. Aí o Gazeta ia ser o candidato a prefeito, né, por um outro partido, e o vice ia ser do PTB, acho que era o Clemente na época. Aí o Clemente chegou na época, não quero ser mais vice, não vou ser vice, não vou ser vice, não vou ser vice. Agora é você, agora é você, agora é você, e eu acabei saindo. E aí, acabando assim, ganhando a eleição. E aí, a experiência na executiva, na prefeitura, é uma experiência assim, é boa, sim, mas é muito cansativa, desgastante, né? Porque eu me lembro, não sei quanto ganha um vice-prefeito hoje, mas eu ganhava 4 mil e poucos reais, 4.400, gastava 15, 20, porque se envolve demais, ajuda aqui, ajuda lá e tal, e acaba abandonando um pouco o teu negócio, perdi um pouco de cliente, né? Porque você vai... Cliente assim, você perde ele, outro conquista, você talvez nunca mais se recupere. Mas tem as coisas boas da política, né? Foi bom, sim, você fazer as coisas para a comunidade, tentar fazer, só que você aprender também que nem tudo que você quer na política você faz acontecer. Você é muito engessado, você depende da Câmara, você depende de licitação, você depende de... né? E quando você faz licitação tem que ganhar o mais barato, e que nem sempre o mais barato é o melhor, né? Na sua maioria é a pior empresa. Isso acaba dando um monte de problema, né? Às vezes as obras não andam, não acabam, aí essa empresa tem que cancelar as empresas, aí para recomeçar de novo demora muito tempo. Exemplo da ET, né? Nós estamos com a estação de tratamento de esgoto. A Sueli parou, cancelou com a empresa, não devia ter parado nunca, né? Eu sempre falava, não, você tem alguma chance de tocar com aquela empresa, toca, vai meio que no braço forte, vai e não para a obra, porque obra pública parada para recomeçar é muito difícil, demora muito e fica muito caro. É o que vai acontecer com a ET, né? Você vê que parou, já vamos para 5 anos, 6 anos, ela vai acabar a gestão dela e não recomeça a ET. Isso é muito difícil. Mas tem algumas coisas emocionantes, né? Na época do Gazeta, as coisas que mais marcou a gente foi de boa, foi as faculdades de medicina, que nós nunca tinha faculdade de medicina aqui em Bauru, né? Aí veio a Uninove, veio a USP, né? Fazia 60 anos que não vinha uma faculdade no interior do estado de São Paulo pela USP, que era o Alckmin, acho que o governador na época. E graças também ao Pedro Tobias, que foi o nosso intermediário
que fez toda essa intermediação com o governo do Estado para que viesse a faculdade. Então, uma das coisas mais legais, acho que na gestão nossa do Gazeta foi as faculdades de medicina. E desafios? Oi? E desafios nesse período? Um marcante, assim, para o senhor compartilhar o que mais marcou, mais mais foi uma bom, pergunta ainda para complementar. Desafios, o senhor pensa em voltar novamente para a política? Não, hoje não penso. Hoje não penso. Estou sempre envolvido politicamente com as pessoas. Né? Hoje eu almocei com os amigos lá da Secretaria de Obra, lá, eu sou muito amigo deles. Sempre almoçando com os secretários, algum diretor, que ficaram muitos amigos, né? Sempre. E a política fez uma amizade muito forte assim, entre um grupo de pessoas. Né? Mas o mais emocionante assim, da política foi, voltando à questão da Faculdade de Medicina, foi quando a Uninove, ela tem, para se instalar, ela tem no contrato um acordo que ela tem que dar 10 bolsas de estudo no curso de medicina por ano, né? E para as pessoas mais carentes, mais pobres, né? As negras e tal. E a gente foi entregar esses jalecos para esses 10 primeiros que foi lá. Aí foi muito emocionante. Você vê aquela emoção da pessoa muito pobre, mas muito pobre, que sonhava fazer uma medicina. E a maioria dessas pessoas que nós visitamos já são médicos hoje. Né? São as recompensas. Essa foi uma grande recompensa aí que marcou um pouco a minha vida. E desafios? Pelo menos, o senhor lembra mais marcante para compartilhar conosco? Então, com certeza teve vários. Teve vários, mas o desafio mais marcante, assim, no meu período desses 4 anos, foi a ET. Porque todo mundo queria parar a ET, eu peitei, não vão parar. E a gente continuou. Né? Nós fizemos, acho que deve estar pronto lá uns 65% quase da estação de tratamento de esgoto. E a Suelen não peitou isso. Talvez ela não tenha culpa, porque acho que foi alguns secretários que orientaram ela mal, né? Mas não devia ter parado. Se ela tivesse continuado, mesmo com a dificuldade, e tivesse que fazer algumas reuniões lá com o Ministério Público, tivesse que fazer algumas compensação financeira para terminar, porque o dinheiro está lá parado, né? E aí você cancela com a empresa, você não consegue voltar mais, porque aquela empresa entra com recurso, e você, até não acabar esse recurso, você não consegue licitar mais. É muito difícil. E aí você viver numa cidade como Bauru, é um absurdo, né? Nós não temos estação de tratamento de esgoto. Sabe quantos por cento de esgoto nosso é tratado em Bauru? 2%, não dá 2%, que é a estação que tem lá no Gasparini. Né? Aí você pega a cidade como Araraquara, fazem 35 anos, quase 40 anos, que tem tratamento de esgoto. Né? Marília, que na época eu fui lá, eu só não parei por causa de que eu fui em Marília, o cara falou, paramos há 30 anos atrás. Paramos a ética há 30 anos atrás. E agora estamos entregando. Então, lá já tem estação de tratamento de esgoto há quase 8 anos. E nós estamos aqui ainda. É uma cidade maravilhosa, que eu adoro Bauru. Eu acho a melhor cidade do mundo, né? Eu sou brasileiro, bauruense, e brigo quando fala mal de Bauru. Apesar de ficar fora sempre de Bauru, eu não gosto nem de comprar as coisas fora, nem em São Paulo. Eu não gosto de comprar em Bauru, porque eu quero prestigiar a minha cidade. Mas, infelizmente, a estação de tratamento de esgoto, quando o cara faz uma pesquisa na cidade para fazer qualquer coisa, o empresário vem para cá, pesa muito. O senhor menciona para a gente que não tem esse interesse mais em voltar na política, porque por meio dela também ajuda a contribuir com a melhoria da população, aquelas pessoas que realmente querem e fazem uma política séria e querem e trabalham para o povo, porque esse é o grande objetivo. Mas o senhor também tem os seus trabalhos sociais. Para a gente ir fechando, comenta referente a esses trabalhos sociais que o senhor realiza também na cidade. Só para fechar politicamente falando, outra coisa que marcou muito é quando a gente começou, a gente tinha o dinheiro do PAC, a gente fez 850 ruas de asfalto, né, recap de asfalto. E em alguns lugares você via na família falar, eu moro há 40 anos, 50 anos, 60 anos aqui, e agora está passando asfalto. Então isso marcou um pouco a nossa vida, assim, na política. No lado social sempre fui envolvido, assim, fui fundador do Laios Bela Vista, fiquei 30 anos no Laio, né? Sempre envolvido com Laio, sempre envolvido com... Desde a época do Tidei de Lima, quando ele fez o desfavelamento, que quem fazia
as casas, a prefeitura fazia bairros e tal, e as pessoas que eram, vocês que iam se mudar, o desfavelado, iam lá trabalhar fim de semana, e a gente ia fazer a refeição, para dar a refeição lá. Foi uma experiência também legal, porque eu vi que as mulheres, se tinha 100 pessoas trabalhando na casa, 70 eram mulheres. Os homens, ou o cara era alcoólatra, ou estava preso, ou era separado, e as mulheres lá trabalhando para fazer, que era o mutirão, que foi feito, o primeiro mutirão na época de Teide de Lima. E depois eu fui fazer a mudança deles ainda, aí foi um desafio terrível. O senhor, como cidadão bauruense, procura sempre fazer o melhor para a nossa cidade, nossa querida Bauru. Eu também sou bauruense, e eu admiro quem faz pela nossa cidade, é isso mesmo, pela diferença dentro daquilo que é possível dentro da sua profissão, seja como for. Em breves palavras, deixa um recado para todos que nos acompanham, porque é muito importante, né, o senhor que tem toda essa vasta experiência, tanto na vida política, na vida pública, do privado também como empresário, e como um sonhador também. Qual a mensagem que o senhor deixa para quem nos acompanha? Para a gente fechar aqui com chave de ouro. Eu costumo dizer assim, se a pessoa, para ser bem-sucedido na vida, além de sonhar, querer, acreditar, né, e ter fé, ele tem que fazer o social, né? Porque o social faz você crescer como cidadão, né? Eu, como fui do LAIS, fui presidente do LAIS, a primeira vez que fui presidente do LAIS, então eu tremia muito, então você começa a crescer como a primeira vez que você é entrevistado, jogando futebol, alguma coisa que bota o microfone de você, que as palavras não saem. E quando você envolve no social, fiquei muito tempo na Sorri. A Sorri tem um trabalho maravilhoso. Ninguém nem imagina o trabalho que a Sorri faz. O cara, quando vai lá, fica assustado, fala, nossa, mas a Sorri é tudo isso? A Sorri é muito mais que isso. E eu fiquei um bom tempo na Sorri. Lá, Sorri, creche, a Rua chegou a ter 3 creches, né, envolvido com creche. Então, você tem que receber, lógico, a bênção, que Deus te abençoe, que você vai sair bem, mas você tem que pensar nas pessoas também, né? Se você não gostar de gente, né, não gostar de pessoas, não vai se transformar líder nunca, né? Que o líder não impõe nada, o líder conquista. Então, você tem que... As pessoas é que tem que falar bem de você, não eu falar bem, né? Um dia até eu me convidar para ser candidato. As ações, elas mostram muito mais do que as palavras, né, Toninho? As ações mostram tudo. Muito bom, muito bom. Olha, agradeço muito pela sua participação, um momento importante aqui de contribuir com a sua trajetória, com a sua história, compartilhando conosco. Desejo sucesso para o senhor, tudo de bom. E obrigada mais uma vez por participar aqui conosco do Conversa Diária. Muito obrigado pelo convite, foi uma honra estar aqui com você e quero fazer um agradecimento especial à cidade de Bauru. Obrigada. Essa cidade que me acolheu, que aqui, apesar de eu trabalhar muito fora, mas aqui eu criei meus filhos, venci aqui eu se tornei o cidadão Toninho Gimenez. Muito bom. Sucesso, Deus abençoe. Obrigado. E chegamos ao final do Conversa Diária. Eu quero deixar o meu muito obrigado a você pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Até mais. Tchau, tchau.